Não, na verdade, o Flamengo não vai zerar a dívida, né? O estudo mostra que o Flamengo poderia zerar a dívida em 1 ano e meio, mais ou menos, se ele destinasse 20% daquilo que arrecada especificamente, de média, né, para esse fim. Ele zeraria a dívida nesse período. Mas, na verdade, não significa que o Flamengo vai zerar. O estudo mostra o tempo que, entre várias outras coisas, são quase 300 páginas, são 289 páginas. E um dos pontos que eu destaquei hoje, mais cedo, no canal e no blog, é o tempo que cada clube levaria, em tese, para ficar sem dívida. Não que isso seja necessário, né? É sempre bom lembrar, não é proibido ter dívida. O problema é ter uma dívida desproporcional àquilo que você ganha, que você fatura, que é a realidade de muitos clubes no Brasil. Então, o Atlético levaria, dentro dessa política, se fosse adotá-la, 20 anos para poder quitar a dívida. Cruzeiro também, quase isso. São os extremos, né? E o Flamengo, como alguns outros clubes de menor relevância, digamos assim, poderia fazê-lo em 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio. Mas, na verdade, de certa forma, até isso está acontecendo, né? Porque o Flamengo tem dívidas federais no Profut, que são dívidas já controladas, e algumas dívidas aí, também se aprofundando um pouco, aí o estudo faz isso, mas não é o caso, né? Você tem algumas dívidas que são também ativos, né? Quando você contrata um jogador e você assume uma dívida que você vai pagar parcelado, mas você está incorporando um ativo ao clube, né? O jogador tem um valor de mercado. Mas ali, olhando mais a grosso modo, o que a gente vê é uma disparidade muito grande, né? De alguns clubes que estão muito distantes de uma situação de mínimo equilíbrio nas suas finanças, né? E isso sempre se reflete no campo, queiram ou não, não tem jeito, né? Para amanhã eu estou publicando no meu blog um detalhe que eu achei interessante. O estudo mostra que o Corinthians foi o clube que mais elevou, né? Aliás, que mais subiu os seus custos, né, no ano passado, de 21 para 22, né? Custos gerais do clube. O Corinthians elevou mais do que o Flamengo. Mais do que o Flamengo. O Flamengo investiu bastante, né? Em contrapartida, o Palmeiras ele até reduziu um pouco os seus custos, né? E o Palmeiras foi campeão e o Corinthians não ganhou nada. E aí tem outra consequência, né? Quando você eleva os custos e nesse pacote você coloca novos jogadores no seu elenco, né? Você não faz um contrato por 1 ano, faz contrato por 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você passa a ter um elenco mais caro durante um determinado período. E o que está acontecendo agora? O elenco do Corinthians ele é caro, como do ano passado, até mais, talvez, com a saída e chegada de alguns jogadores, como o Yuri Alberto. E, e o Corinthians está eliminado da Libertadores, na Copa do Brasil ainda está vivo, no Brasileiro briga contra rebaixamento. Qual a tendência para esse ano? Faturar menos que o ano passado. Porque ano passado ele ficou bem colocado no campeonato, ele foi à final da Copa do Brasil, ele jogou Libertadores até as quartas de final, né? Então ele vai faturar menos, tudo indica. E isso vai pesar já no ano que vem. A gente vai daqui a um ano, a gente vai ver números piores do Corinthians. Pelo menos essa é a tendência, a não ser que haja uma mudança muito grande do comportamento do time. Ele ganha a Copa do Brasil, chegue bem colocado no Brasileiro, o que hoje não há nenhum sinal nesse sentido. Então está tudo muito sempre ligado, né? Investimento e, lógico, a utilização correta do dinheiro para montar uma equipe de futebol competitivo. Aqui, ó, o Roberto Mack fala, em datas FIFA deveria ter 2 vezes a Live Soft Open. Tipo um Data Soft Open, entendeu? Tem data FIFA, tem mais Soft Open para a galera não ficar aí sem nada para curtir. É uma boa ideia. Data Soft Open, pensem nisso. E o Samuel Carvalho fala, Arnaldo, não concordo com 90% do que você fala